Bom dia para você que está acordando agora. Vem comigo que preparamos um tarobá rural especial para você. Você vai saber como a seca para a cultura do milho safrinha está causando prejuízo às lavouras em todo o estado. Vamos falar também sobre o papel importante da Comissão de Direito Agrário da OAB Londrina. Em um bate-papo descontraído, conversamos com o advogado Rodolfo Siciliato. O Tarobá Rural está no ar. Vamos saber agora como a seca está prejudicando a lavoura do milho safrinha. A seca se agrava no campo. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, para a cidade de Londrina, a condição de deficiência hídrica vem ocorrendo desde 2018, quando, dos 12 meses daquele ano, em 8 deles, as chuvas apresentam-se abaixo da média histórica, que é de 1.632 milímetros. Dentro dessa condição que a gente está atravessando hoje de estiagem, o que a gente pode perceber é que, independente da época que o produtor realizou a semeadura, ele foi afetado pela estiagem, pela deficiência hídrica. Então, sim, o milho, como muitas outras culturas, ele apresenta uma fase que é crítica. O que é essa fase crítica? O momento em que se ocorre uma deficiência hídrica, que é o caso que nós estamos enfrentando, vai afetar de forma mais grave a produtividade. Ela tem um reflexo muito mais forte lá na frente. A ideia experimental aqui é caracterizar a realidade que nossa região enfrenta hoje com a cultura do milho. Então, para criar essa realidade, nós semeamos o milho em diferentes épocas. Primeiro em 19 de fevereiro, a segunda, terceira e quarta, no início em 1º de março, 10 de março e dia 20 de março. Então tem vários cultivos em épocas diferentes, né? São diferentes épocas. E a gente pode perceber aqui como essa deficiência hídrica, primeiro, no aspecto da fenologia, teve déficit hídrico na fase de florescimento, e naquelas que ainda não chegaram nessa fase crítica, o déficit hídrico ele reduziu a altura, ele desuniformizou a lavoura, então, de certa forma, vai comprometer também a produtividade. Não tanto quanto se esse déficit hídrico tivesse ocorrido no florescimento. Então, a expectativa que se tem é que, se o regime de chuvas voltar ao normal, criar uma normalidade, algumas lavouras ainda podem recuperar e alcançar não teto máximo produtivo, mas ainda ter alguma produtividade. Que é muito sério que o produtor rural está passando, né? Com essa estiagem aí na região sul, é complicado o produtor lidar com essa diversidade do clima, né? Isso. Pelos registros do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que começaram desde 1976, nós temos hoje, desde 2018, um processo de deficiência hídrica que vem se agravando. Só para a gente ter uma ideia, em 2018, dos 12 meses do ano, 8 registraram chuvas abaixo da média. No acumulado final, nós tivemos uma deficiência hídrica em torno de entre 60 e 70 milímetros de água. Partindo para 2019, dos 12 meses do ano, 11 foram sob deficiência hídrica. Só dezembro que fugiu essa meta. A deficiência somada no final de todo o processo foi em torno de 360 milímetros. Tá? Então, essa condição vem se agravando agora em 2020. Dos 4 meses que nós temos, 360 milímetros ocorreram de chuva e está abaixo da média histórica ainda, que seria em torno de 660 milímetros. Então teríamos que ter 660 milímetros, estamos com metade, 50% dessa quantidade de chuva. E essa é a realidade que representa em termos de cultivo das lavouras comerciais que estão instaladas no campo. Essa é a realidade do produtor rural em cada momento, né? Aquele que decidiu plantar o milho um pouquinho mais tarde tem uma realidade diferente. O que plantou um pouquinho antes tem outra realidade, né? E aqui a gente consegue ver exatamente como que está a situação, né? E no geral, a situação não é boa, né? No geral, a situação não é boa, a produtividade já foi afetada. Lógico que cada um com um grau, né, de complexidade maior ou menor, mas é evidente que essa falta de chuva que nós passamos afetou a condição hídrica da lavoura. Quando o milho começa a pendoar assim, dessa forma, significa antes do tempo, significa que vai perder um pouco da lavoura, né? Isso mesmo, a fase crítica, que é o que a gente chama de estágios reprodutivos, né, ela vai comprometer sim o desenvolvimento da lavoura. Então o ideal tem um tempo certo para começar a nascer a espiga, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, ela precisa dessa sincronia. E isso nada mais é do que uma resposta entre a época de plantio, as condições da atmosfera, que é o que coordena todos esses processos, e a água é essencial para o desenvolvimento das culturas.
Ô Daniel, e se não tivesse a situação complicada, né, a situação de falta de chuvas aqui no sul do país, né, principalmente aqui no Paraná, como que seria? Como que estaria a lavoura hoje? Bom, Lúlia, a gente conseguiu reproduzir essa realidade aqui também. O que nós fizemos? Para cada época diferente de semeadura que a gente fez, nós criamos uma parcela irrigada. E como que foi feita essa parte do trabalho? Isso aí representa um milho crescendo numa condição sem deficiência hídrica, com água manejada de forma racional. Utilizando os dados meteorológicos, a gente consegue mesclar vários índices, determinar, na verdade, quanto que a planta está perdendo de água, e a gente faz essa reposição. Para a gente ter ideia, esse milho aqui foi plantado em 19 de fevereiro, contrapondo com o milho que foi feito na mesma época com irrigação, nós tivemos que aplicar praticamente o dobro da água. Então, enquanto um recebeu 180 milímetros só proveniente da chuva, o outro em torno de 360 milímetros no somatório chuva mais irrigação, para garantir o máximo potencial produtivo dessa cultura. Pessoal, essa daqui, ó, é a expectativa e essa daqui é a realidade, não é? Isso, essa é a realidade. A expectativa de um milho irrigado, um que choveu bastante, está aqui desse lado, né? Que a gente vai ver. A gente pode perceber aqui, é muito nítido o desenvolvimento aqui, as plantas que tiveram uma uniformidade maior no seu crescimento. Elas respeitaram a fenologia, não teve atraso no crescimento. Por quê? Nós consideramos aqui uma relação entre água, solo, planta e atmosfera, buscando aqui ver o real potencial produtivo dessa cultura quando submetida à irrigação e cultivada em diferentes épocas. A diferença é absurda, né? É impressionante, a gente está andando aqui, você consegue ver o tamanho da planta, o vigor, né, que ela tem, tá fantástico. Toda essa condição é muito pronunciada, porque aqui ela vai ter água e nutrientes disponibilizados na forma correta, tá? E isso tudo vai de encontro com o máximo potencial produtivo da lavoura. E esse também a gente tem que falar que é um milho irrigado, né? Não é um milho que tem uma chuva mais ou menos como o produtor lida no seu dia a dia, né? Então tem um diferencial ainda maior, né? Isso aí é um sonho, né? Porque aqui a gente consegue controlar a aplicação de água no momento adequado, na quantidade adequada, e a gente sabe muito bem que a natureza não faz assim. Esse ano, e nas condições que a gente vem enfrentando, a gente às vezes tem uma chuva dentro da média, porém mal distribuída. Chove muito em um pequeno espaço de tempo. Com a irrigação a gente consegue sair fora desses processos. Então a gente determina, a gente controla a aplicação de água. A gente não controla o ambiente como um todo, mas a aplicação de água está na nossa mão. É uma decisão técnica. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já e eu te mostro quais as consequências dessa estiagem para o produtor rural.